Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu vlog semanal de teatro. O programa de hoje é diferente porque ele é uma resposta ao vídeo das meninas do canal Leituras Alheias, a Raíssa e a Ana Flávia, que falaram sobre o texto Casa de Bonecas do Ibsen. Então, se você não conhece nada sobre o canal delas, é interessante você dar uma pausa e conhecer. Estamos aqui para falar sobre o quê, Raíssa? Calma, vamos falar para as pessoas que a gente sumiu, mas a gente não foi embora para todo sempre. Não foi embora porque a vida é cheia de coisas. A vida é cheia de... Uma coisa muito importante é que elas têm um canal meio feminista, meio sobre literatura, e isso é muito diferente e muito interessante aqui, pelo menos eu acho que é o primeiro vlog de Brasília. E se você não conhece, e antes de assistir este vídeo, é importante você pausar e assistir o vídeo delas primeiro. Casa de Bonecas é um texto feito pelo norueguês Henrik Ibsen, que ele começou os trabalhos em 1878 e terminou o texto em 1879. Ele é baseado no caso de uma mulher chamada Laura Killer, que teve um processo parecido com o da personagem principal do livro. Nora. Basicamente o texto é o seguinte, é uma mulher que se chama Nora, que é casada com um homem chamado Elmer. Ela vive uma vida perfeita e feliz dentro de casa com seus filhos, até que ela se vê chantageada por um rapaz que é o senhor Krogstad, que é um mau caráter, como é colocado no livro, que a chantageia por causa de um empréstimo que ela fez e ela falsificou a assinatura do pai dela para conseguir esse empréstimo. É importante dizer que ele não sabe porque ela pediu esse dinheiro emprestado para tentar salvá-lo de uma doença que ele não sabia que tinha. Então por isso que ela não conta nada para ele, nem do empréstimo, nem da doença que ele tinha. Esse texto está disponível em PDF na internet. Esse texto será abordado na prova do PAS. Então você, garoto, garota do ensino médio, que quiser dar uma estudada bacana pra provinha, Estudar é sempre bom, assiste o vídeo da gente, tá bom? Nós não vamos falar da literatura, porque as meninas do Leituras Alheias já fizeram, então a gente não precisa aqui ficar se repetindo, e você já assistiu o vídeo, certo? O que a gente vai falar é sobre a interpretação do texto, que é uma coisa particular de nós atores, falando sobre um texto de teatro. Eu acho interessante a gente colocar aqui, se questionar até por que o Paz estaria colocando esse texto como um texto que pode cair nas provas de vestibular seriado. O texto, quando ele foi lançado, ele recebeu várias críticas, principalmente pelo final dele, em relação à postura da Nora, que sai de casa, abandona os filhos e o marido em busca da liberdade. Naquela época, uma época super conservadora, isso era inadmissível. Tem uma parte, inclusive, no texto que ele fala, mas como que você pode fazer isso? Abandonar o marido e os filhos? Não tem nada que te guie e a sua religião? E ela fala, não, a religião, assim como foi todo o meu processo até agora, foi só uma coisa que me foi imposta. Eu agora tenho que sair e descobrir se isso é verdade, se isso pode me guiar. O texto foi bem criticado na época, estava surgindo vários movimentos de emancipação dos direitos das mulheres. Então, eu me questiono se hoje o pai está propondo uma reflexão a esses alunos do segundo grau, segundo grau, não, ensino médio. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão Eu fico convivendo. pensando se o Paz quer provocar essa reflexão ou questionamento desses meninos que muitas vezes dentro de um currículo regular de sala de aula mal leem sobre feminismos ou sabem o que é feminismo. Então talvez um texto como Casa de Bonecas dentro de um vestibular seriado possa incitar várias discussões em sala de aula. Talvez, pelo ano de liberação dos arquivos da ditadura militar, vai saber. Isso foi a produção que te falou? Foi a produção que Entendi, falou. recebi aqui também. Ou talvez porque Júpiter se alinhou com Saturno no quadrante tá de complicado. touro. Não, Mercúrio tá retrógrado, tem uma série de coisas. Mas talvez por todos esses motivos, ele vai cortar isso na edição, porque ele não gosta de astrologia, então ele vai me cortar nisso. Exactly the same planets would be rising at our births. If astrology were valid. São textos que colocam essa questão da liberdade, essa questão da postura dos personagens em relação à sociedade que os oprime de formas diferentes, né? É muito interessante que as crianças e os adolescentes comecem a ver, comecem a poder discutir A essas entender questões da mulher. abordagens diferentes Exatamente. do corpo, da sexualidade, da liberdade política. Dos posicionamentos políticos também e sociais, né? Por que Estela? Quem disse que era uma mulher? Porque, na verdade, como a gente tinha Heineken na escola, quando o Bob, beijo pro Bob,
O Bob deu a Estela pra gente, ele chamou de Estela. Então é uma leitura super fácil, super rápida. Em 1h30 você lê esse texto. É um texto empolgante, realmente fato. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, quando eu leio um texto teatral sozinho, eu acho chato. E é um texto que você fica querendo saber o que vai acontecer, porque existem vários momentos de tensões. Inclusive, existe uma coisa muito legal no texto, que é esse acompanhamento do tempo do texto. Tem uma hora que ela tá sendo chantageada, que ela calcula o quanto tempo ela tem de vida até que o marido descubra toda essa situação. Então é um acompanhamento da tensão dessa personagem junto com uma contagem regressiva de tempo que faz com que o leitor e o espectador fique cada vez mais ansioso. Uma coisa muito interessante do personagem masculino, Elmer, é que ele só trata ela com nomes no diminutivo. E eu acho isso muito interessante da gente refletir sobre a forma como a opressão pode estar disfarçada de carinho. E como eu acho que isso é muito... Essa sacada do texto... Essa sacada do Ibsen é muito legal, de colocar o opressor como alguém carinhoso. Tem uma frase que até as meninas citaram também, que é quando ele fala, mas como isso poderia sair de uma mulher? Tipo, existe uma opressão muito forte, revestida de chamá-la de cotovia, de chamá-la de... como é que ela... tem uma... Ave canora. Ave canora! E a violência, a opressão, ela é bem suave, talvez dissimulada. Mas eu acredito que ela tá estampada nas linhas, né? Claro, ela com tá certeza. muito à mostra quando o cara fala o tempo inteiro com ela. Ela parece uma idiota. Ela é uma Exatamente. idiota, gente. A minha concepção de linha dramática dela é que ela sai de um idiota pra uma mulher nervosa, chantageada. Histérica. E depois ela passa por um abismo. Que E pode aí acontecer. ela se transforma numa heroína salvadora. Eu acho essa curva uma loucura. O que tem que falar? Baixa o vídeo PDF, você pode assistir Eu não vim preparada pra isso! Eu tenho uma certa preocupação de que talvez esses meninos peguem esse texto e tenham uma leitura descontextualizada, porque por mais que o tema seja atual, os acontecimentos, como eles se dão na história, eles são datados. Claro, os lugares sociais não são exatamente os mesmos, mas as relações de opressão entre homem e mulher, ela é forte, assim. Então, acho que o texto serve de metáfora nesse sentido. Claro, ela deixa os filhos e o marido em busca da liberdade, em busca do conhecimento. Não de saber o que é, mas de sim experimentar as coisas, porque ela fala várias vezes no texto, eu tenho que buscar experiências. Então, saber o que as coisas são talvez não seja tão importante. Ela fala que não consegue aceitar nada de estranhos, e por isso ela não vai aceitar dinheiro do marido, Mas porque ele é um estranho. Mas ela pegou emprestado Mas de ela algum pegou de um estranho. outro estranho. Isso é estranho. Ela viveu durante 8 anos com esse estranho e no final ela fala que ela tinha consciência de que ela viveu 8 anos esperando um milagre, então ela não era tão idiota assim, hello, né? A gente entra no mérito de um julgamento da personagem. Não é difícil encontrar mulheres nessa situação, claro que não numa situação tão alegórica quanto a do livro. A Judith tem um vídeo que se chama Não Tire o Batom Vermelho, que fala sobre as relações opressoras, e nesse vídeo ela fala de situações semelhantes, como por exemplo quando o seu companheiro ou a sua companheira querem que você use uma determinada roupa diferente, ou quer que você se comporte de uma determinada forma. Venha cá. Este sujeito está te impedindo de sair com os seus amigos? Ou está te colocando contra os seus amigos? Como, por exemplo, no livro, ele quer que ela dance de uma determinada forma, ele pede para que ela vista determinadas roupas, né? Não é tão distante. Claro que ainda hoje já não é tanto, né? A mulher, com raríssimas exceções, eu espero que isso seja uma exceção, mas a mulher não se coloca no lugar tão de bibelô, de decoração, como era naquela época. São muito loucas essas relações e essas confissões e esse tempo de mudança dos personagens do livro. E eu acho que talvez essa questão desse vômito abrupto dela no final seja exatamente um foco que o Ibsen queira dar nessa relação de que nem o próprio marido, nem o personagem do próprio livro que convive com a Nora... Ou talvez nem ela... saiba que existe essa opressão velada. Ninguém, talvez até aquela época, tenha se ouvido falar tão abertamente num palco de teatro sobre direitos da mulher. Talvez seja aí um dos maiores acontecimentos em que os direitos de emancipação da mulher foi colocado num palco para pessoas em todo o mundo. Porque esse texto foi montado várias vezes em todo o mundo, gente. Muitos maridos na plateia talvez tenham se perguntado:
poxa, será que a minha mulher, do jeito que eu a trato, ela está feliz? E algumas aves canoras também tenham pensado nisso, né? Tipo, será que de fato isso é a minha felicidade? Né? Eu acho que do ponto de vista da mulher, fica muito claro falar dessa situação. Falar da sutileza com que a sociedade coloca esse lugar em que a gente tem que ser a boneca, em que nós temos que ser a linda, em que nós somos um objeto. Eu acho que eu não sei se as meninas que estão assistindo sentem isso, mas pra mim é muito claro, pra mim é muito óbvio que a sociedade impõe, naquele momento ela impunha e hoje em dia ela impõe de uma forma extremamente opressora esse lugar da mulher enquanto uma mulher objeto. Tá nas propagandas de cerveja, tá nas propagandas de lingerie, tá nas propagandas de sabonete. Nós não vivemos contextos sociais em que a mulher de fato possa ter opções em pé de igualdade para chegar ao ponto de decidir ser uma mulher bibelô por opção, porque simplesmente as opções elas não são em pé de igualdade. A sociedade ela não constrói cenários para que os homens e as mulheres escolham de forma realmente livre o que elas querem ser. Fica muito difícil para alguém que nunca conheceu outra realidade decidir determinadas coisas, sendo que aquilo que é apresentado para ela é sempre a mesma coisa. A gente sabe que muitas mulheres se identificam... eu tava... Né, me oprimindo. Ela me oprimindo. Ela fica me oprimindo no vídeo. Ela fica igual... Muitas mulheres que estão nesse lugar, elas compreendem que existe alguma coisa errada, mas elas demoram muito a identificar o que é. Eu tô falando mulheres como exemplo, tá, gente? Enfim, pessoas que estão nessa situação. Talvez, na época, ser o mais clichê era o mais impactante. Claro, óbvio. Porque as pessoas não tinham muita informação sobre essa opressão tão estampada. Como montar esse texto sem cair nos clichês que, para uma plateia mais sapiente, ressoe como uma reafirmação dessa opressão. Esse texto, ele é muito provocativo, né? Da gente não pensar também só nessa questão da opressão como uma doença, mas sim de uma construção também social. A gente podia ficar aqui horas falando disso. É muito polêmico isso. Mas é um tema muito bom, porque é muito complexo, e os clássicos, eles são assim, as boas peças, as boas obras de arte, elas fazem a gente ficar aqui falando 1000 horas sobre isso. A gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deem likes no YouTube, isso conta muito pra gente. Sigam a gente no Instagram. E assiste o vídeo das meninas, aqui, ó. Então é isso, pessoal, semana que vem tem mais um vídeo, continuem acompanhando a gente e até mais.